Olá pessoal, tudo bem com a WG? E para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, nesse material aqui, a gente vai passar a linha do tempo de um dos capítulos mais sombrios da história, o Holocausto. Vamos entender como uma ideologia de ódio, né, tomou forma e levou a um genocídio que deixou um legado que de verdade vai até hoje, né? O Holocausto, ou Shoah em hebraico, uma palavra que significa catástrofe, foi um assassinato sistemático, planejado e financiado pelo Estado de 6 milhões de judeus. E junto com eles, milhões de outras vítimas, né? Tudo isso pelas mãos da Alemanha nazista e seus colaboradores. Vamos examinar passo a passo como essa tragédia aconteceu. Então, para a gente conseguir entender a dimensão de tudo isso, dividimos essa análise em 5 fases bem importantes. A gente começa lá atrás, nas raízes do ódio, né? Para tentar entender como que parecia impensável, né? Se tornou uma terrível realidade. A história do Holocausto, na verdade, não começa nos campos de extermínio dos anos 40. As sementes desse horror foram plantadas bem antes, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, e uma Alemanha que se sentia derrotada e humilhada. Então pensa só no cenário, né? O país em desespero, né? Economia em ruínas, desemprego em massa. Foi nesse caos que Adolf Hitler encontrou um terreno fértil, né? Ele soube usar todo esse ressentimento popular, apontando culpados fáceis, né? Nos judeus e outras minorias. Em 1933, de forma legal, o partido dele chegou ao poder. E a frágil democracia alemã foi, né, rapidamente destruída para dar lugar a uma ditadura totalitária. E qual era a base da ideologia nazista? Era uma mistura de ódio racial, né, com nacionalismo levado ao extremo. Então o ponto central disso é crucial, né? É que o antissemitismo não era só um detalhe da política deles, era o coração da visão de mundo nazista. Eles pregavam a superioridade da tal raça ariana, né? E a necessidade de mais espaço vital, né? E na prática justificava a conquista de territórios e, claro, o controle total sobre a vida das pessoas. Então, uma vez no poder, os nazistas não perderam tempo, né? Eles começaram a imediatamente um processo de sistemático, né? Para excluir da sociedade todos aqueles que eles consideravam indignos. E essa perseguição não foi aleatória, não, né? Foi tudo muito metódico, um passo de cada vez. Começou com a exclusão econômica e social lá em 1933, depois virou lei com as leis de Nuremberg, né? E aí a violência explodiu de forma aberta em 1938, na chamada Kristallnacht. As leis de Nuremberg foi um passo fundamental, né? Porque olha só que coisa perversa. Eles usaram a própria lei para legalizar o ódio. O sistema de justiça virou uma arma de perseguição, né? Na prática, essas leis tiraram a cidadania dos judeus alemães, transformando eles em súditos do Estado, sem direitos básicos. E chegaram ao ponto de proibir casamentos e qualquer relacionamento entre judeus e não-judeus. O racismo virou lei. A Kristallnacht, né, a Noite dos Cristais Quebrados, foi um ponto de virada terrível. Foi o momento em que a máscara caiu de vez. Imagina o terror, né? Em uma única noite, as sinagogas em chamas, lojas destruídas, 91 judeus assassinados e mais de 30 mil presos. A partir dali, a perseguição deixou de ser disfarçada, né? A violência patrocinada pelo Estado virou a política oficial, para todo mundo ver. E com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o que já era um pesadelo escalou para um nível inimaginável. Um plano para exterminar um povo inteiro, né, em toda a Europa. Para esse plano, eles deram um nome, né? Solução Final. É um eufemismo, né? Uma forma de mascarar o horror do que eles realmente queriam fazer. E tudo isso foi formalizado burocraticamente numa reunião em Wannsee, né? A frieza das atas dessa reunião é assustadora. Eles falavam de logística, de números, de como levar milhões de pessoas para o que eles cinicamente chamavam de tratamento especial. Então, para colocar essa tal solução final em prática, os nazistas criaram uma verdadeira indústria da morte. Uma rede de campos de extermínio, né, a maioria da Polônia, né, ocupada, que foram projetados especificamente para matar de forma eficiente, como uma linha de montagem, sabe? 6 desses campos se tornaram o centro dessa matança industrial, com Auschwitz, né, Birkenau, sendo de longe o maior e o mais terrível de todos. E no coração de toda essa história existe um número que é impossível de compreender, mas que nunca podemos esquecer, né? 6 milhões. 6 milhões de vidas individuais, homens, mulheres e crianças que foram sistematicamente apagadas. Mas com o tempo, a maré da guerra começou a virar contra a Alemanha. Conforme as forças aliadas avançavam, elas começaram a descobrir a realidade inimaginável dos campos nazistas. E aqui a gente vê um contraste brutal, né? De um lado, os nazistas desesperados tentando apagar as provas dos seus crimes.
destruindo os campos, né, queimando registros, forçando os prisioneiros que ainda restavam nas terríveis marchas da morte, né? Do outro lado, os soldados aliados chegando, né, encontrando a verdade horrível. Pilhas de corpos, sobreviventes esqueléticos e a prova inegável de um assassinato em massa. À medida que os exércitos aliados avançavam pela Europa, entre 1944 e 1945, eles foram descobrindo, um por um, esses campos de concentração e extermínio. O exército soviético libertou Majdanek e depois Auschwitz. As forças americanas e britânicas entraram em campos como Dachau e Bergen-Belsen, né? E foi aí que, para esses soldados e para o mundo inteiro, a verdadeira escala do horror nazista foi finalmente revelada. Depois da guerra, veio uma tentativa de fazer justiça. Em um tribunal que não tinha precedentes, os líderes nazistas que sobreviveram foram responsabilizados por suas ações. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram um princípio legal que mudou tudo, né? O de crimes contra a humanidade. Aquela desculpa de eu estava apenas seguindo ordens não seria mais o suficiente para isentar alguém da responsabilidade por atrocidades, né? Com o fim da guerra, claro, não encerrou a história. O Holocausto deixou uma cicatriz profunda na consciência da humanidade, forçando o mundo todo, né, a lidar com o seu legado. E é muito importante lembrar que, embora os judeus fossem o alvo principal, o regime nazista assassinou milhões de outras pessoas, né? A estimativa total varia entre 11 e 17 milhões de vidas. Isso inclui prisioneiros de guerra soviéticos, civis poloneses, Roma, opositores, pessoas com deficiência, homossexuais e muitos outros grupos. O choque do Holocausto levou diretamente à criação de novas leis internacionais. A Convenção da ONU para a Prevenção do Crime de Genocídio e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 1948, né, foram respostas diretas para tentar proteger os direitos humanos, né, e evitar que atrocidades como essa acontecessem de novo. Essa citação de George Santayana captura exatamente a essência do porquê a memória é tão importante. Ela mostra que lembrar desses eventos não é um simples exercício de história, é uma lição fundamental para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, no final das contas, estudar o Holocausto é muito mais do que apenas honrar as vítimas. É uma ferramenta vital para que a gente consiga reconhecer os perigos do ódio, né, e da indiferença do nosso próprio tempo. A questão que fica para todo mundo é essa: como é que a lembrança do passado pode de fato nos ajudar a proteger o futuro? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e tchau, tchau!